Você decidiu que quer trazer mais uma pessoa para sua equipe. Então, você já passou pelo processo decisório se realmente é o melhor momento, você anunciou a sua posição. Se você quiser saber mais sobre isso, eu tenho alguns outros vídeos sobre isso que eu vou colocar aqui nos comentários, mas você chegou naquela etapa que você tem os candidatos para entrevistar. E aí, você sabe quais são as melhores perguntas para você fazer? Eu sou Adriana Matriciano, sócia da Dois Caminhos Corporativos, e vou compartilhar com você algumas perguntas que eu gosto de fazer em entrevistas e por que eu gosto de cada uma delas. Uma coisa que eu acho que é importante ressaltar é que a entrevista é um dos momentos mais críticos do processo seletivo como um todo, porque é ali que você vai ter aquela uma hora e meia mais ou menos, para conhecer melhor aqueles candidatos, e as perguntas que você vai fazer nesse momento vão ser críticas para você decidir se você realmente vai ficar com aquela pessoa ou não, vai levar ela adiante no processo para entrar na sua empresa ou para fazer parte da sua área. E se você não tiver boas perguntas e não fizer uma boa análise, pode ser que você acabe tomando uma decisão com base somente no seu feeling, naquelas percepções que você teve sobre aquela pessoa, e pode ser que não dê muito certo e talvez você tenha que voltar à primeira casa do jogo, porque aquela pessoa vai sair ou você vai desligar ela porque a sua decisão não foi muito assertiva. Então, bora lá para as perguntas. A primeira pergunta, e não necessariamente você precisa seguir essa ordem que eu vou recomendar, é a seguinte: conta para mim de uma oportunidade, uma situação em que você teve que lançar mão dos seus conhecimentos e habilidades para chegar num resultado que você precisava chegar. Esse tipo de pergunta é bom porque você vai conhecer sobre as habilidades e os conhecimentos daquela pessoa, não porque ela está te falando o que ela sabe, mas porque ela vai falar do que ela fez, que ela lançou mão, de que conhecimentos ela utilizou para poder chegar num resultado. Então você tem uma informação mais confiável de que ela utilizou realmente aquilo. É diferente dela falar, eu tenho uma formação em não sei o quê, eu fiz o treinamento do não sei o que lá, mas se ela realmente não lançou mão daquilo, você nunca vai saber se ela realmente domina aquelas áreas de conhecimento ou aquela habilidade. Uma outra pergunta que eu acho que é legal para você fazer: como é que você faz para se manter atualizado sobre as principais tendências da sua área de atuação? E me dá um exemplo. Aqui é uma maneira de você saber o quanto essa pessoa realmente está acompanhando o desenvolvimento da área onde ela atua. Então, se ela falar, eu assino newsletter, eu assisto os vídeos de fulaninho, fica uma resposta meio vaga. Então, eu acho que é legal você não pedir só como é que você faz, tá? Me fala aí, tá, qual é a newsletter que você assina? Ou então me conta de alguma coisa interessante que você leu recentemente quando você estava fazendo esse trabalho de atualização na tua área de atuação. É sempre legal você pedir exemplos. Mais uma pergunta. Me conta uma situação de trabalho que você experimentou e que representou um desafio para você. Como é que você resolveu essa situação? Essa pergunta pode parecer um pouco com a primeira, que a gente fala de habilidades e conhecimentos, mas ela é um pouco diferente, porque ela está puxando um pouco mais para o desafio. E aí você consegue também avaliar, além das habilidades e como é que a pessoa resolveu, e isso vai trazer evidências interessantes sobre o que essa pessoa sabe e conhece, mas ela vai também trazer informações sobre a capacidade dessa pessoa de lidar com situações extremas, ou seja, você vai ver como é que é a resiliência dessa pessoa. Outra pergunta boa. Me fala de uma situação no momento em que você teve diversas demandas e você teve que priorizar, tomar decisão do que você ia fazer, quando. E como é que você tomou essa decisão? Essa pergunta é muito boa para você entender também como é que a pessoa lida com uma carga de trabalho grande e como é que ela decide o que ela vai priorizar. Você vai estar vendo aí a capacidade de análise da pessoa, a capacidade de entrega, a capacidade de priorização. Então, eu acho que é uma pergunta bastante rica para trazer várias evidências sobre o seu candidato. Uma quinta pergunta que eu acho que é bem interessante você fazer que é sobre mudança, tá? Então, em vez de você perguntar como é que você lida com mudança, e vai ver aquela resposta meio protocolar, você pode perguntar o seguinte: me conta de um momento de mudança que você experimentou e que você, por conta desse momento, teve que fazer adaptações na sua forma de trabalho. Então, e o que saiu de resultado aí?
Essa é uma pergunta muito boa para você fazer, porque a gente vive constantemente em situações, em mudanças, e saber como é que a pessoa lida com essa situação vai ser bastante relevante para você poder saber que se você daqui a 5 minutos passar por uma situação dessa, você vai ter um pouco de informação de como é que a pessoa já lidou com essa situação no passado. Agora, mais algumas dicas que eu acho que você pode aproveitar na hora que você estiver fazendo entrevistas. A primeira coisa é, faça perguntas de maneira simples. Cuidado para não botar um monte de pergunta numa pergunta só. Tipo, me conta quando é que você fez, lançou mão dos seus conhecimentos e habilidades, como é que você fez, quais foram os desafios e que resultado você chegou. Eu aqui no meu exemplo até falo todas elas de uma vez, mas você vai usar uma de cada vez. Me conta uma situação em que você teve que usar seus conhecimentos e habilidades para atingir um determinado resultado. E aí, a partir da resposta, você vai explorando. Outro ponto, aguenta o silêncio. A pessoa, ela não vai responder imediatamente na hora, ela pode precisar pensar um pouco, porque ela vai remeter, vai tentar buscar ali algum exemplo para poder te dar. Então, quando você fizer a pergunta, é possível que você tenha ali 2, 3 segundos de silêncio e tudo bem, espera, respira, para que a pessoa possa se preparar para responder. Outro ponto muito importante, como eu falei, você não vai fazer todas as perguntas de uma vez, mas você precisa fazer o que a gente chama de perguntas de aprofundamento, que é você entender melhor o caso que a pessoa está contando. Geralmente a pessoa conta a situação, fala um pouco do que ela fez e fala qual foi o resultado. Mas você pode e deve buscar mais dados. O que era o seu cargo, qual era o seu nível de responsabilidade, o que foi que você fez, como é que você se planejou, que desafios você enfrentou. Você pode ir puxando mais dados daquele exemplo que a pessoa está trazendo, até porque é uma maneira de você saber se aquele caso realmente aconteceu do jeito que a pessoa está contando. Então é importante que você faça isso que a gente chama de perguntas de aprofundamento. Mais uma coisa, faça a mesma pergunta para todos os candidatos. Geralmente você vai entrevistar 3, 4 candidatos para aquela vaga. E aí como é que você vai saber quem é que realmente foi melhor que quem em quais situações? Então é importante que você faça as mesmas perguntas, porque você vai falar, na pergunta de conhecimento e habilidades, aquele candidato trouxe um exemplo mais rico, mais robusto do que o segundo candidato. E aí você vai ter informações para poder tomar uma decisão com base em dados e não com base no seu sentimento. E a última coisa, é muito comum candidatos responderem perguntas e trazerem casos em que ele era parte de uma equipe. Então ele vai falar, a gente fez assim, a gente decidiu isso aqui, a gente conversou com aquela pessoa. Você precisa ajudar essa pessoa a trazer o que foi que aquela pessoa fez. Então, toda vez que a pessoa falar um agente, você lembra que você quer saber, ok, eu entendo que isso aqui você entregou com um grupo, com outras pessoas, mas qual foi a sua participação, qual foi a sua contribuição com quem você falou? Porque aí podem vir também informações bem interessantes para você, e aí você vai saber realmente o quão protagonista daquela situação aquele candidato realmente foi. Então, terminando aqui, essas são algumas ideias de perguntas que você pode utilizar. Lógico que tem muitas outras que até eu também utilizo, dependendo do cargo, da situação, mas eu tenho certeza que com essas aí você já consegue trazer bastante informação sobre os candidatos que você está entrevistando. Se você tiver outras, compartilha aqui para a gente conhecer também. Agora, se você é gestor, empresário, ou até profissional de RH e quer saber mais sobre esse assunto, fala com a gente. A Dois Caminhos Corporativos já ajudou diversas empresas, diversos líderes a encontrar bons candidatos para suas vagas. Então, a gente tem muito que compartilhar.